Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou apresentar uma técnica de pintura em telas com óleos e com texturas. Esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer e eu comecei a trabalhar desenvolver essa técnica para fazer pinturas rupestres, reproduções de pinturas rupestres. O acabamento da textura feita com a pasta para modelagem e a pintura com óleos fica realmente bem interessante e bem parecida com o acabamento de pedra natural, Então essa técnica é legal para ser feita em tela, mas eventualmente até você pode aplicar em outros materiais, porque fica muito bacana. Então vamos lá começar o trabalho para vocês entenderem como fazer. Bom, primeira etapa é aplicar sobre a tela ou painel, onde você vai trabalhar, a pasta para modelagem. Pasta para modelagem é um produto específico próprio para fazer textura em tela. É um produto acrílico, porém ele é muito mais flexível, maleável do que qualquer outra textura. Por isso que é indicada para tela, ela não vai rachar com o tempo, não vai craquelar. Essa pasta você aplica com uma espátula e vai fazendo texturas à vontade. Com a própria espátula, uma quantidade boa de pasta e criando um relevo com a textura da própria espátula. Depois de fazer a textura em toda a superfície do painel, eu vou fazer desenhos, vou criar um desenho, nesse caso é uma figura humana em uma espiral feita com o cabo de um pincel. Você pode usar qualquer outro instrumento, um palito ou uma espátula menor, mas o cabo de pincel funciona super bem. Eu vou aplicando, desenhando na tela e retirando o excesso da pasta que fica no cabo do pincel num papel descartável e deixo secar bem. Terminou o trabalho, vou aguardar a secagem completa, aí leva pelo menos um dia, 24 horas o tempo de secagem desta pasta. Bom, a pasta já secou e já dá pra gente começar a pintura. A primeira etapa da pintura é feita com betume. Betume da Judéia é um tipo de verniz próprio para envelhecer. E você vai diluir esse verniz com um secante de cobalto. Isso vai ajudar a acelerar o processo de secagem, porque o betume às vezes leva uma semana para secar, é um processo demorado. Com o secante de cobalto ele vai secar de um dia para o outro. A proporção de secante para betume aí é opção de cada um, Se você colocar mais betume, ele vai ficar mais escuro, mais consistente. Se você colocar mais secante, ele vai ficar mais fluido, um pouco mais suave, a coloração mais clara também. O betume a gente aplica com um pincel de pelos macios e retira o excesso com um paninho de malha que não solte pelos ou fiapos. Você vai retirando todo o excesso do betume e vai deixar secar quando ele já estiver assim, nessa etapa, depois de aplicar e limpar. Ó, eu já guardei a secagem de um dia para o outro do betume, a tela ficou assim. Agora eu vou iniciar a pintura e vou trabalhar com tintas a óleo. Então eu vou escolher algumas cores de tinta a óleo em tons terrosos, Um ocre, ou terra de siena queimado, pode colocar um pouco de vermelho, laranja e o branco também nesse caso vai ser indicado para fazer algumas misturas. Com um pincel de cerdas mais duras eu começo a pintura pelos motivos. Então usando o ocre misturado com branco eu vou pintar a figura humana e depois a espiral. Para ela eu vou acrescentar um pouquinho de laranja para dar uma coloração um pouco diferente. Bom, depois de pintar as figuras, eu vou pintar o fundo do painel. Aí eu escolhi uma cor, o siena queimada, que é o mais avermelhado, acrescentei um pouco de vermelho e vou raspar o pincel com a tinta a óleo levemente diluída com secante de cobalto em toda a tela. Observe que eu não cubro a tela, eu não preencho a superfície inteira com a tinta. Eu vou raspando com o pincel e com isso eu já vou criando uma textura. Parte da tela vai ficar com a aparência do betume. E depois de feita toda a pintura do fundo com as cores, é preciso aguardar a secagem novamente. Como nós misturamos o secante de cobalto com a tinta a óleo, ela vai secar em mais ou menos 1 ou 2 dias, mas é importante aguardar esse prazo de secagem. Depois que as tintas com cores já secaram, eu vou fazer uma pátina utilizando a tinta a óleo branca, o secante de cobalto também um pouquinho para acelerar a secagem e raspando com um pincel tipo leque. Tá? Essa etapa é importante fazer com a tela já seca, que o efeito fica muito melhor, porque o branco vai ser feito assim, uma pátina raspada que vai realçar toda a textura que foi feita no painel com a pasta para modelagem.
Depois de terminada essa etapa, eu vou aguardar a secagem novamente por mais um dia. Bom, agora só falta finalizar realçando os desenhos, né, que foram feitos em baixo relevo com o cabo do pincel. Eu vou realçar com uma pintura, eu vou misturar o sombra natural com um marrom Van Dyke, que é um marrom bem escuro. Vou diluir essas tintas a óleo com um pouquinho de secante de cobalto e com um pincel redondo mais fino eu vou preencher somente os traços, né, os contornos que eu fiz dos desenhos, retirando a pasta com o cabo do pincel. E vou dessa maneira realçar ainda mais os desenhos porque eles vão ficar mais escurecidos. Aí é só aguardar a secagem novamente. É bom deixar esse painel secando por alguns dias, uns 5 dias completamente, né, o tempo de secagem, e a pintura está finalizada. O interessante dessa técnica é que você pode fazer, né, com a textura feita com espátula, como eu mostrei, mas você pode fazer a textura com muitos outros materiais também. Eu trouxe aqui algumas amostras, né, feitas em papel tela, não foi nem tela que eu usei aqui, foi um papel telado. Então aqui eu fiz outras texturas usando saco plástico, usando esponja, essa aqui com espátula mais fina. Essa daqui eu bati com uma esponja bem grossa e nessa eu misturei as duas técnicas, né? Espátula e esponja. Dessa forma você consegue trabalhar com a pasta texturas bem variadas, bem diferentes. E é possível também fazer uma pintura sobre essa textura, como é o caso desse painel aqui, olha. Nesse painel eu fiz a textura na tela toda e pintei o motivo com tinta óleo em cima do trabalho já com a textura feita e a pátina branca também. Eu não fiz o traço, né, direto na pasta, então fica um outro resultado, que também é bem interessante e vale a pena você experimentar, né? Deixa eu mostrar aqui outras alternativas, ó, outras figuras, né? E você pode naturalmente variar as cores de tinta a óleo, usar tons mais esverdeados ou mais pro amarelo. Esses fundos aqui eu não usei o betume, eu usei o envelhecedor em tom ocre e o mogno, que é um tom mais avermelhado. Então existem variações dessa técnica que eu vou colocar no meu blog para você poder aplicar também. Mas o básico é isso, você faz a textura com a pasta, faz a pintura com uma cor de fundo, que normalmente é o betume ou o envelhecedor, e depois a pintura com óleos por cima. E o resultado fica bem bacana, né? Bem interessante, porque o acabamento da tinta óleo, quando a gente usa o secante de cobalto, ele é bem fosco. Então fica mesmo parecendo uma coisa rústica, né? Como a pedra. E você pode fazer vários painéis de vários tamanhos e compor um painel maior com essas telas pintadas assim. Ou você pode pintar numa mesma tela maior vários desenhos diferentes, também fica bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, acho bem decorativo e bem interessante, espero que vocês apliquem em seus trabalhos também. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, né? Dá um like para eu saber que você gostou também. E inscreva-se no meu canal, assim você vai sempre ser avisado das novidades, né? Aqui uma vez por semana eu posto um novo vídeo, sempre às terças-feiras, e aí você não vai perder nenhum.